Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 6:17. Logo após a palavra, nós estaremos fazendo as orientações sobre a eleição de oficiais, como vai proceder. Gálatas 6:17, todos nós iremos ler esse versículo juntos, vamos lá? Depois tem uma mocinha para a gente orar por ela, para a gente não esquecer. Eu já falei, gente, quando vocês me pedirem para orar por alguém, e aqui na agonia eu esqueci, levante a mão e fale, pastor, ore, porque aqui já veio pessoas com criança para a gente orar, a gente esqueceu aqui, e a pessoa ficou com vergonha de apresentar, de falar, pastor, ore pela minha filha. Não, tem que falar, em nome de Jesus, tá bom? Tá bom, Ludmila? Né, Tarley? Diz assim, vamos lá, versículo 17 de Gálatas 6. Vamos lá. Quanto ao mais, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que é marca para você? Segunda pergunta, você tem marcas? Terceira, na sua vida, o que mais te marcou? Quarta, na sua concepção, qual a maior marca da sua vida? O texto que nós lemos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vem falando do evangelho. No contexto, ele vem falando do compromisso, de um único Deus, de um único evangelho. E ele vem falando à igreja para se comprometer com Cristo. E Paulo, ele vem falando que cada um deve ter sua marca própria. Mas que marcas que devem prevalecer na vida de um cristão? Quais são as marcas que devem prevalecer na minha e na sua vida? E Paulo diz, essas marcas eu trago no meu corpo, eu trago na minha alma, eu trago no meu ministério, eu trago na minha vida. Quais as marcas que os cristãos dos nossos dias trazem em suas vidas? Quais as marcas que o identificam? E eu gostaria de falar sobre marcas em extinção nos cristãos dos nossos dias. Você poderia repetir comigo? Marcas em extinção nos cristãos dos nossos dias. Percebam que eu estou generalizando, mas se nós observarmos no transcorrer da palavra, você vai perceber que os cristãos do nosso século estão e muito deixando a desejar sobre estas marcas. E a primeira marca que está em extinção em muitos cristãos dos nossos dias é a marca da abnegação. Oh, meus irmãos, como essa marca está em carência nos nossos dias. Paulo, Dr. Lucas escrevendo acerca de Paulo, no capítulo 20, versículo 24, diz assim, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o evangelho da graça de Deus. Perceba que Lucas, ele faz referência ao apóstolo Paulo, de um homem que quando fora tocado pela graça, quando fora convertido, ele está disposto a abrir mão de tudo por causa de Cristo, ou por causa do evangelho. E aí o Senhor Jesus, falando para os discípulos, no capítulo 16, 24 de Mateus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, abnegue-se de si mesmo, abnegue-se da sua própria vontade. E Paulo, Filipenses 1, 21, ele diz o quê? Para mim o viver e o morrer. Percebam que esta marca está ou não em extinção nos nossos dias. Responda a você mesmo. Não encare essa palavra, olha aqui para mim, meu irmão, com muito amor e carinho no coração. Não encare essa palavra como um carão. Encare esta palavra como uma chamada de Deus para o meu coração e para o teu coração. Amém? A pergunta é, essa marca da abnegação está ou não em extinção nos nossos dias? Os cristãos que nós conhecemos, eles são marcados por essa marca da abnegação, de abrir mão
Quantos que poderiam estar na escola dominical não estão? Porque não tiveram a capacidade de abrir mão de uma saída, de abrir mão de um convite, de abrir mão de um lazer, de um baba, para estar aqui. Quantos? Abnegação. Paulo, ele chegou ao extremo de não considerar a própria vida alguma coisa se esta vida não estivesse a serviço de Cristo. Falta-nos, nos nossos dias, essa abnegação ser perceptível na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Paulo diz, olha, se a minha vida não servir de testemunho para testemunhar de Cristo, não tem razão. Não tem razão. Percebam, irmãos, quais são as nossas maiores preocupações dos nossos dias. Aí eu vou fazer uma pergunta na nossa pessoalidade. Eu e você. Nós somos cristãos abnegados? Mais uma pergunta. O que há em nós que precisa abnegar para a gente estar mais próximo, mais íntimo do Senhor? Esse é o momento certo da gente falar, olha, Senhor, assim como Paulo, talvez eu não tenha condição, mas se o teu Espírito me tocar, eu posso fazer, que eu possa ter uma vida totalmente desprovida de mim mesmo, das minhas vontades, para fazer a tua vontade. Abnegar-se por causa de Cristo. Sabe, irmãos, a igreja do século 21, ela tem templos suntuosos, ela tem condição financeira, mas infelizmente a igreja do século 21 não pode olhar para um enfermo e dizer levanta e anda. Muitos cristãos do nosso século não podem falar assim, olha para o meu casamento, olha para a minha vida. Infelizmente, nós estamos nos perdendo na caminhada por causa do secularismo. Segunda marca, a marca da paixão e pelo evangelho de Cristo. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, estava entrando sorrateiramente no meio da igreja falsos mestres, falsos profetas. Estava entrando falsas doutrinas. E Paulo diz, olha, no capítulo 1, ainda que um anjo desça do céu e pregue o evangelho, que vai além do que eu estou pregando, seja anátema, maldito. Aí Paulo começa a falar, e alguns começam a falar da circuncisão e criar confusão. E Paulo fala, olha, pare de me atormentar, porque eu trago na minha vida as marcas do evangelho, as marcas de Cristo. Paulo diz, a minha vida fala muito mais alto do que as próprias palavras. Se você observar Gálatas 2,19, ele diz o quê? Porque eu mediante a lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo já não sou eu quem? Mas esse viver que vivo na fé. Eu vivo na carne, pela fé. No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que afirmativo. Olha que expressão de Paulo, apaixonada por Cristo. Apaixonada pelo evangelho de Cristo. E esta é uma afirmativa, irmãos, de fato, de quem entende que depois de nascer de novo, o maior objetivo, o maior sonho, o maior propósito é viver debaixo da mão de Deus. É fazer as coisas para agradar a Deus. É externar a alegria de viver para Cristo, como ele escreve à igreja em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, ele fala que ele estava muito feliz com a igreja por causa da abnegação do amor, da fé, da esperança. A igreja que vivia na expectativa pela volta de Cristo, ou seja, é uma igreja apaixonada pelo Senhor. São cristãos apaixonados por Cristo. Percebam nas conversas, onde você chega, percebam as conversas dos cristãos, não é? Veja as conversas, fala sobre tudo. Fala do atual momento dos times, do atual momento do Brasil, do mundo. Pandemia vai, pandemia sobe, pandemia desce, coronavírus sobe, coronavírus vai para um lado, coronavírus vai para o outro. Coronavírus. E Jesus está onde nesse negócio? Vocês estão percebendo como o nosso coração não está mais inflamado por Deus, como deveria? Pelas coisas do reino de Deus, como deveriam? Vocês já perceberam como que nós estamos? Quando você analisa aquele texto de Atos que nós já citamos, quando Paulo fala, em nada tenho. Ele está dizendo,
e nada tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho. É um paradoxo? Não. Ele está dizendo, na minha vida nada vale, se ela não estiver com o propósito de completar, de exercer o ministério que Deus me deu. Veja, se você conhece a história de Paulo antes de Paulo converter, Paulo entrava de cabeça de tudo. Paulo, ele como mundano, ele como fariseu, ele fazia tudo, pela lei. Ele matava os cristãos porque ele achava que estava fazendo certo. Então, tudo que Paulo fez foi intenso. Só que quando ele é convertido por Cristo, ele fala, peraí, eu fui intenso lá, que eu preciso ser muito mais. É intenso com as coisas de Deus. De forma, sabe, apaixonada pelas coisas de Deus. É um amor intenso. A ideia aqui é de intensidade, muito forte. A ponto de doar o melhor. E ele fala, a minha vida é do Senhor. E o melhor que eu tenho é a minha própria vida. E a nossa vida precisa ser uma vida apaixonada pelo Senhor. Ele abriu mão de tudo. E aí quando ele escreve aos Romanos, orientando a igreja, ele diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo dá concupiscência da carne. João escrevendo no capítulo 2. E ele no capítulo 12 de Romanos, ele diz, não vos conformeis com este século, com esse tempo, com esse momento presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando alguém fala isso, é alguém que está sintonizado, ligado, intenso, no propósito de Deus. Alguém que está apaixonado pela causa de Deus. E é isso que a igreja precisa resgatar. Nós como cristãos, nós precisamos resgatar no nosso coração esse amor pelo Evangelho, essa paixão por Cristo. De maneira tal que nós contagiemos outras pessoas. O cristianismo do nosso século é capaz de fazer as mais belas e lindas declarações, mas muitas vezes não é capaz de sustentá-las. Lembra de Pedro? Eu morro pelo Senhor. Aí o Senhor fala, Pedro, não é bem assim. Toma cuidado, porque Satanás está querendo te peneirar, está querendo destruir. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Vocês conhecem a história. Pedro começou a olhar de longe, começou a se envolver com outras pessoas e negou a Cristo. Nada na nossa vida começa de uma vez, de forma abrupta. É sorrateiramente. Você deixa de orar hoje, aí amanhã já não ora, aí vai esfriando gradativamente. Deixa de ler a Bíblia, vai esfriando sorrateiramente. Daí a pouco deixa de vir para o culto, a igreja se torna algo desinteressante. Tudo na nossa vida não é de forma abrupta, é devagar. Há uma ilustração que diz que colocaram uma chaleira no fogo e colocaram um sapo. E ele não pulou da chaleira. Vocês sabem por quê? Porque a água não estava quente. A água foi fervendo gradativamente. Ele foi acostumando com a temperatura até que morreu e não se salvou. É assim conosco também. A gente vai acostumando com o secularismo, a gente vai acostumando com o mundo, a gente vai acostumando que tudo é normal, que é assim mesmo. Daí a pouco, irmãos, o que é prioridade da nossa vida não é mais. O que era prioridade não se torna mais. Então tudo, o diabo ele é estratégico, ele vai de forma sorrateira. E se a gente se deixar levar, a gente esfria. E aí Apocalipse 2,5 diz o quê? Lembra-te, pois, onde caíste, e volta às práticas do primeiro amor. Então, lembra onde foi que a paixão por Cristo, o amor por Cristo, pelo Evangelho, quando foi que você deixou de vibrar pelas coisas de Deus, aonde foi, quando foi? Peça perdão a Deus, e Deus, eu quero ser um crente apaixonado, ainda que as pessoas te chamem de fanático, de louco, de doido, não tem problema. Contanto que sejamos apaixonados pela causa de Cristo. Terceira marca que está em extinção nos cristãos do século 21, a visão. Perceba o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3, 12 a 14. Todo mundo conhece esse texto. O que é que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que também fui conquistado. Percebam a visão do apóstolo Paulo. Olha, Paulo, ele consegue enxergar além do olhar carnal, além do olhar humano, além do olhar circunstancial. A visão de Paulo é uma visão holística, do todo. Aí ele diz, olha, ontem foi extraordinário, foi maravilhoso, mas passou. O ontem serve de experiência e de história, para que hoje eu possa fazer. E eu fazendo hoje, eu sou motivado, fortalecido, impulsionado a olhar para amanhã com perspectiva nova, com expectativa nova. Isso é visão de Deus. Quer ver como Paulo é um homem visionário? Abra sua Bíblia em perceba o versículo 3 em diante. Veja que negócio extraordinário. Ele diz, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Aí olha a visão desse homem, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Paulo está olhando lá para frente. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergindo para Cristo. As lutas, os desertos, as provas não cegaram. Ele não perdera a visão de Deus e do reino de Deus. Ele tinha uma visão aguçada do reino de Deus. Ele tinha uma visão aguçada das coisas de Deus. E quem deu essa visão a ele? O próprio Deus. Quando o converteu. Quando o tirou do lamaçal do pecado. Quer ver? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. A gente precisa, irmãos, ler a Bíblia e fazer as ligações. Perceba no versículo 13 do capítulo 9. O Senhor converte Saulo. Aí Deus chama Ananias, dá uma visão a Ananias e fala, tu vai ser meu instrumento na vida desse rapaz aí. Aí no versículo 13 diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor estava falando, Ananias, vai, esse cara é um visionário, esse cara só está no lugar errado, ele só está no time errado, ele só está do lado errado, esse cara é extraordinário, esse cara tem um potencial, ele só está usando o potencial no reino errado. Ananias, vai, porque ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Vai. Então Ananias foi, impôs as mãos, dizendo, Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que apareceu ao caminho, onde vinhas, para recuperar a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram as escamas dos olhos. Veja o versículo 20, logo pregava nas sinagogas e Jesus afirmando que esse é filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Era, mas agora ele estava do lado certo. Igreja do Lapão, nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado de Jesus.
Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, e ter a visão do reino de Deus. A visão de Deus para a igreja de Lapão nessa região é que ela seja referência. É a visão de Deus. Nós precisamos alargar as fronteiras. Quando você olhar uma pessoa na rua, que você olhar um moribundo, olhe para aquela pessoa, veja nele um adorador, veja nele um pregador, veja nele um discípulo de Jesus. Não veja apenas um moribundo, não veja apenas um alcoólatra, não veja apenas um dominado pelo vício, mas veja naquela pessoa a possibilidade de Deus transformá-lo. Veja o que Ananias falou a respeito de Paulo. Mas Senhor, que é isso? Isso é perda de tempo. O senhor esqueceu, o senhor tem memória curta, senhor, do que Paulo fazia? Paulo chegou, ele está com carta para colocar nós na prisão, rapaz. Ananias, fica tranquilo, vai lá, faz o que eu estou te mandando. A gente tem que fazer as coisas, não é pelo que a gente acha, irmãos. A gente não tem que fazer as coisas, não é pelo que eu penso, não é pelas minhas probabilidades. A igreja do Cristo na terra, presbítero Michel, não tem que ir segundo as suas probabilidades, mas segundo as possibilidades de Deus. O reino é de Deus. Quem toca o coração, quem quebranta o coração é Deus, mas nós somos boca de Deus. Lembra que os discípulos passaram a noite tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada? O Senhor falou o quê? Lança a rede. Do outro, o que foi que Pedro falou? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Igreja Presbiteriana Lapão, olha aqui para mim. Não é sobre a minha palavra que você tem que lançar a rede. Nós temos que lançar a rede sobre a palavra de Deus. Ide, pregai a toda criatura visão holística do reino de Deus. É essa visão que nós temos que ter. É isso. E Paulo está falando exatamente isso para a igreja em Éfeso. No capítulo 1 que nós lemos. Aí o versículo 11 ele diz, do capítulo 1 de Éfeso: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Façamos. Vamos fazer. Vamos avançar. E o resto é com ele. Amém? É esse o papel. Visão. Vamos ter visão de reino de Deus. Gosto muito da afirmativa, tanto de Paulo como do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 64, 4, ele diz que Deus é o Deus que trabalha na vida de todo mundo. É assim? É o Deus que trabalha na vida daqueles que nele esperam. Então não é na vida de todo mundo. Na vida daqueles que têm visão e que vai lá e faz, que prega em nome dele, para a glória dele. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todo mundo, para aqueles que o... Está vendo aí? Onde é que está o nosso amor, nossa paixão por Jesus? Nossa visão pelo reino de Deus. E Efésios 3,20 ele diz: ora, aquele que é, completem aí, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Na igreja, em nós. Visão. A pandemia está aí, tá? O problema está, existe, nós não podemos menosprezá-lo, mas nós não podemos permitir que a pandemia nos anestesie. O que eu tenho percebido é que a pandemia tem sido um ótimo álibi para muitas pessoas. Um ótimo álibi, saída.
Então, irmãos, vamos pedir a Deus que restaure em nós a marca da abnegação, a marca da paixão, da visão. E por último, a última marca em extinção nos cristãos dos nossos dias, a marca da missão. Da missão. Nós precisamos ter consciência da nossa missão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 16 e 17, ele diz que prega o evangelho de Cristo. As pessoas falando de interesse tal, financeiro. Não, eu prego. Eu prego não é por causa dessas coisas. Eu prego porque sobre mim pesa esta obrigação, esta responsabilidade. Porque é um privilégio, para mim, além de responsabilidade, é um privilégio muito grande. Eu prego a Cristo. Romanos 1, 16 e 17, ele diz que prega. Prega porque ele crê. Prega porque ele foi liberto. Ele prega porque ele foi chamado para viver, não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. E aí ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por isso eu prego. Eu prego para grego, eu prego para judeu, eu prego para todo mundo. E Deus vai salvando judeus e gregos. Estou pregando pela fé. Missão. Eu não sei quem vai ser salvo, mas eu sei que Cristo salva. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não sabe quem vai ser salvo, mas Cristo salva. Cristo salva, pregue. Visão do reino de Deus, a missão, consciência da nossa missão. Gosto muito quando Paulo escreve a Timóteo, veja lá para vocês verem, como Paulo orienta aí o seu pupilo, no capítulo 2, em capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo, e que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Agora veja o que Paulo diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, que o regimentou, que o libertou, que o salvou, que o convocou, que o alistou. Missão. Na nossa missão, nós não podemos nos distrair. E percebam uma coisa, uma das coisas que mais o mundo faz, o diabo usa o mundo, é para nos distrair. Distração, irmãos, é uma coisa terrível. Quantos já queimaram a mão por distração no fogão aqui? Quantos já cortaram o dedo por distração aqui? A distração, ela traz prejuízo. Ela tira o foco. É por isso que Paulo diz, nenhum soldado, nenhum crente, nenhum servo, nenhuma serva do Senhor, que está no reino de Deus, pode se envolver em negócio dessa vida, pode distrair. Nenhum. Ele usa a figura do atleta, assim como o atleta, se ele não estiver focado, ele não vai ganhar medalha. Então nós não podemos nos distrair. E os dias estão chegando ao fim. E percebam, há um dado estatístico sobre acidentes. A maioria dos acidentes acontece quando as pessoas estão saindo ou chegando. Chegando. Sabe por quê? A pessoa vem ligada a estrada toda, vem concentrado, focado. Já está perto. Vim de São Paulo, estou aqui, vim de Lapão para... Aí esquece que aqui nesse trechinho aqui da... Como é o nome ali daquela? Essa aqui, ó, essa parte aqui... Do povoadozinho aqui, gente, logo aqui. Do Cocão. O tanto de acidente que tem ali. Quase toda semana tem acidente. No Cocão. Quem vem pro Chique-Chique esquece naquela baixa do Pai Velho tem acidente direto. Ou seja, distrai. E chegando. O que é que eu quero falar com isso? É que muitas vezes nós já estamos chegando na Jerusalém e a gente se distrai e fica pelo meio do caminho. Quantos distraídos estão no meio do caminho? Então a gente tem que se envolver com o reino de Deus. A nosso foco, irmãos, é darmos continuidade ao ministério de Jesus. E Paulo fala para a igreja, apontando para essas três direções. Quando nós citamos o texto lá no início.
Por isso que ele escreve a Filipenses em 3 direções. Não menosprezou nenhuma direção. Vocês lembram que eu falei quando ele falou de quê? Passado. Ele aponta para o passado. Mas nós não podemos nos prender ao passado. O passado é lindo, não podemos desprezar e nem riscar da nossa história. Está aí. Aconteceu, é fato, é história. O que é que o passado serve? De motivação para hoje. O Deus que fez é o Deus que pode fazer. Amém? Aí Paulo incentiva a igreja, não fique estagnada, faça hoje. E o Deus que fez hoje na sua vida, Ele pode fazer amanhã se você estiver vivo. E vai fazer. Eu e você só somos instrumentos. Vai saber, só Deus sabe porque Ele escolheu você e a mim. Só Ele sabe. Tinha tantas pessoas melhores do que nós para Deus escolher. Será que não tinha povoados mais importantes, melhores, cidades, para Deus chamar? Deus chamou logo um cara de Ipanema, do Caldeirão da Onça. Tinha sim, melhor do que Caldeirão da Onça. Tinha sim, melhor do que o Carreiro. Tinha sim cidades e povoados melhor do que lá onde você nasceu, sei lá onde tu nasceu. Foi criado em Wagner, Lajedo de Maria Grande. Mas Deus escolheu nós, fazer o quê? Do Carreiro, Caldeirão da Onça, da BH, da Pão, da Tiririca, não importa, se do Ida, da BH, do centro, não importa, você foi chamado, você é instrumento de Deus, e você precisa se deixar ser usado por Deus, para a glória de Deus. O lugar não importa, o que importa é que o dono das nossas vidas nos chamou, e nos fez ser para Ele, e pronto. Se quiser questionar, questione. Mas Deus faz essas coisas. Será que não tinha uma pessoa mais capacitada do que eu para ser pastor de Lapão? Claro que tem. Tinha, não tem. Não sou eu. Os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. E o que cabe a nós é olhar e falar: Senhor, não quero saber a razão. Eu quero saber que eu estou aqui. Então me usa como tu queres. Amém, igreja? Não importa. Eu concluo essa palavra desafiando a mim, desafiando a você, a cada um de nós, a levantarmos um clamor a Deus, pedindo a Deus que restaure na nossa vida o amor, a paixão pelo Evangelho, que restaure em nós a nossa missão, e que nos dê um coração abnegado para a obra dele. Vamos ficar de pé e vamos levantar esse clamor a Deus. Pedir perdão a Deus, porque o privilégio que Ele tem nos dado, nós não temos sabido aproveitar como deveríamos. Não temos. E dizer: Deus, eu quero aproveitar cada oportunidade. Daqui para frente, eu não quero desperdiçar uma única oportunidade. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça perdão no que precisa ser pedido. Diga: Deus, eu fiz, mas eu quero continuar fazendo. Porque nós estamos vivendo a geração que eu fiz. Eu já fui. Não seja hoje. Até a consumação do século, até o final, até Jesus voltar. Faça, seja, em nome de Jesus. Nós podemos fazer melhor do que estamos fazendo. Nós podemos. Porque Ele nos chamou e Ele nos capacitou para isso. Fale com Deus agora. Aonde você tem vacilado, diga: Deus, me perdoa, tem misericórdia. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Deus, nesse momento, eu peço perdão ao Senhor. Nas oportunidades que eu não tenho aproveitado, ó Deus, para testemunhar do Evangelho.
para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. As oportunidades que muitas vezes, meu Deus, eu não tenho demonstrado paixão, amor, abnegação pelo teu reino. Oh Deus, muitas vezes deixamos para amanhã o que poderíamos fazer hoje. Tem misericórdia de nós e nos perdoe. Restaura a abnegação no meu coração, no coração da tua igreja. Restaura no meu coração a paixão pelo Evangelho, pelo Senhor e no coração da tua igreja. Deus, a visão, alarga a visão, alarga as fronteiras da nossa igreja, da minha vida. Oh Deus, me dê consciência dessa missão maravilhosa de pregar o teu Evangelho, de viver o teu Evangelho. Obrigado porque fomos resgatados pelo Senhor. Oh Senhor, faz isso nas nossas vidas. Faz isso na vida do teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus.